Uma outra dica para a qual vocês devem atentar é quanto à estrutura de cada uma dessas partes. Eu já mencionei introdução, desenvolvimento e conclusão, mas eu quero que vocês possam relembrar alguns elementos que fazem parte de cada um desses. Elementos que fazem parte da introdução, elementos que fazem parte do desenvolvimento e elementos que fazem parte da conclusão. E aí, de modo breve, eu vou fazer uma revisão e colocar nelas essas dicas que vocês estão vendo agora. Ok? Então, a priori, eu quero que vocês observem que o texto de introdução, conforme a gente tem visto nos anos do Enem, principalmente nos textos que tiram nota 1000, eles começam com uma estrutura específica. Eles apresentam inicialmente uma citação de conhecimento cultural, sociocultural. Então você verá como é o texto aqui da Ana. Ela apresenta a obra Torto Arado, que é da literatura, ou seja, é especificamente de minha área, mas poderia ser de outra área. Há pessoas que colocam Djamila Ribeiro, que está na área mais da história, da sociologia, mas poderia ser outro historiador, poderia ser outro sociólogo, poderia estar na área da geografia, poderia estar na área das artes em geral, além da literatura, na arte cinematográfica, alguma série. Então, é importante que seja colocada uma citação de outra área do conhecimento, seja das ciências humanas, das ciências da natureza, das artes, das linguagens. Então é importante que você entenda que o seu repertório sociocultural, o seu conhecimento de mundo, ele é importante na hora de escrita da redação, e por isso que é importante que você leia. Inclusive, essa é a dica para a vida, né? Que você leia. Ler é essencial para que você seja um bom escritor, um bom articulador de argumentos. Ele também é um bom leitor, a princípio de tudo. Então, a redação, a introdução, esse primeiro parágrafo de introdução, ele inicia com uma citação. Como a gente vê aqui, na obra literária Torto Arado, Itamar Vieira retrata uma comunidade quilombola na fazenda Água Negra, na Bahia, relatando aspectos socioculturais relevantes para essa população afrodescendente, como os rituais religiosos e os saberes tradicionais passados pelas gerações. Então isso aqui é toda uma citação da obra de literatura contemporânea Torto Arado, de Itamar Vieira. E aí, a segunda frase, o segundo período ali que ele coloca, dentro do primeiro parágrafo, tá? A segunda frase é a conexão entre essa citação e o tema, porque ela citou a obra de Itamar Vieira. Ok, mas o que é que isso tem a ver com o tema? Lembrando que aqui são desafios da herança africana, né? Da herança cultural africana no Brasil. Os desafios dessa perpetuidade. Então foi, inclusive, a redação do ano passado, como eu mencionei anteriormente. Então ela vai ter que conectar essa citação com o tema. E ela vai fazê-lo agora. E aqui, mais adiante, ela coloca: fora da ficção, é nítido que a sociedade brasileira não valoriza a herança africana, presente desde a histórica formação social. E percebe, ele fala, fora da ficção. Torto Arado é uma obra ficcional, é um romance. É uma obra literária, mas que retrata a realidade de maneira crua, apesar de ser ficção. Ficção não quer dizer que não haja retrato da realidade. Ela, por meio da ficção, retrata a realidade, que é o que a gente vê na literatura. Mas perceba, ela diz, olha, ali na ficção, mas fora da ficção, nós percebemos que a sociedade brasileira não tem valorizado a cultura africana. E ela está fazendo um contraste. Na ficção é desse jeito, na realidade tem acontecido diferente. E ela coloca algo interessante para a gente. Ela cita literalmente o texto, ó, herança africana presente na formação nacional. Então, na segunda frase que você vai apresentar na introdução, é bom que você realmente estabeleça o tema. Mas o tema já está lá na folha de textos motivadores, mas você precisa colocar isso no seu texto, de maneira que você mostra, olha, dentro da temática a ser discutida, por quê? Como ela colocou aqui, não valoriza a herança africana presente, porque aquele que lê o seu texto precisa entender, ou melhor, precisa perceber que o seu texto está seguindo a temática proposta. E você pode ver, eu vou citar isso como uma dica também, uma dica a mais dentro disso aqui, é muita coisa minuciosamente para a gente observar, né, com muita minúcia, mas perceba que após, na linha 4, existe um tracinho. E se você perceber mais abaixo mesmo, já no desenvolvimento 1, tem outra linha. Perceba que, caso você erre,
você não precisa passar aquele risco grosseiro de ficar fazendo várias linhas até tampar a palavra que você ocultou. Não precisa fazer isso. Você só precisa passar uma linha suave e reescrever a palavra agora da maneira correta do lado. Só precisa fazer isso, como ela fez aqui. Então, são elementos que você precisa atentar. Então, na introdução, comece com a citação, passe para a apresentação do tema, conectando com a citação, e a última frase de introdução, você apresenta as suas teses, que no caso aqui da Ana, ela apresentou o seguinte: essa problemática de invisibilidade decorre da mentalidade colonial eurocêntrica, essa é a primeira tese dela, bem como da lacuna educacional no tocante ao resgate da cultura afro-brasileira. Então, perceba, ela apresenta duas teses, que é o que ela vai desenvolver. A primeira tese no primeiro desenvolvimento, a segunda tese no segundo desenvolvimento. Então, você vai perceber que a introdução não é para desenvolver nada, o nome já diz, introdução. Ela vai colocar uma citação, ela vai apresentar o tema conectando com a citação e vai apresentar as suas duas teses. Qual é o meu argumento do porquê esse problema existe? Quais são as causas do problema? Esse problema existe, mas por que ele existe? E isso é a sua tese. No caso, essas duas coisas. O primeiro motivo pelo qual o problema existe e o segundo motivo pelo qual o problema existe. Então, são as suas duas teses. E você deve apresentá-las na introdução. E a primeira tese que você mostrar será o seu primeiro parágrafo, será o assunto do primeiro parágrafo de desenvolvimento. E a segunda tese será o assunto do seu segundo desenvolvimento. E a gente vai trazer algumas questões, não questão de exercício, mas assuntos para a gente poder lidar, alguma outra dicasinha relacionada a essas outras partes do texto. Mas é importante que você relembre que a introdução, ele segue esse padrão, principalmente nos textos de nota 1000 em Enems passados, não só 2024, mas 23, 22, 21 e mais precedentes.